Bom, meus amigos, começando agora a nossa segunda parte, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tratar de alguns dispositivos do nosso CPC a respeito desta temática tão importante que é a competência. E eu gosto muito de falar de competência, pessoal, principalmente, porque, volto a afirmar, a maioria das questões cobradas em provas objetivas, essa maioria exige conhecimento de texto de lei. E o texto é muito claro, a gente aproveitou muita coisa do CPC de 73. Ah, Maurício, mas tem algumas novidadezinhas ali? Tem, mas são simples, né? Na minha concepção, acho que nós não tivemos alterações tão assim perturbadoras, não é? E por isso que é importante a gente rever. Por exemplo, conceitos bem simples. Perpetuatio iurisdictionis. Ah, Maurício, mais uma expressão em latim. Competência tem bastante coisa em latim, não é, pessoal? Eu sou um pouco favorável, acho que eu sou bastante favorável a gente começar a deixar o latim de lado, né? Utilizar mais o vernáculo mesmo, né? A língua portuguesa, que é o que nos interessa. Mas a gente tem essa tradição no direito, né? A gente tem várias expressões, a gente tem o conditio sine qua non, habeas corpus, habeas data, né? E por aí vai. Mas enfim, vamos falar da perpetuatio iurisdictionis, que seria a perpetuação da jurisdição. E tem um artigo que é fundamental, quando a gente começa a estudar competência, né? Que vale a pena a gente fazer a leitura, que é o 43. Vamos dar uma olhadinha nele. Vejam só, pessoal. Aí está, olha. O que é que significa o 43? O que é que significa essa perpetuação da jurisdição? A competência, ela é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Maurício, por que isso é importante? Por que isso é importante? Por que isso é fundamental? Porque o CPC de 73 dizia que a competência era determinada no momento da propositura da ação. Ah, já sei. O examinador vai colocar isso na prova objetiva, não vai? Maurício, vai. Ele vai colocar uma alternativa, quando ele quiser saber da perpetuatio iurisdictionis, ele vai colocar uma alternativa dizendo que a competência ela é determinada no momento da propositura da ação. Tecnicamente, propositura da ação está errado. A gente já falou isso quando nós damos ação, lembram, amigos, né? Você não propõe uma ação. Você exerce o seu direito constitucional de ação através de uma demanda. É isso, né? Nós não caminhamos para uma propositura da ação, nós caminhamos justamente para ajuizar uma demanda que será conhecida, apreciada pelo Poder Judiciário com a sua respectiva resposta. Então, muita atenção. Vamos voltar para a telinha. Vamos lá, vamos ver o 43 de novo. A competência ela é determinada. Por que no registro ou distribuição da inicial, pessoal? Porque no registro, se for vara única. Na distribuição, se a gente tiver outras varas, né? Por exemplo, eu tenho 5 varas cíveis, Maurício, pode cair para a primeira, pode cair para a segunda, pode cair para a terceira, a gente não sabe. E aí vem talvez o mais importante do 43, que é essas informações complementares. Pouco importa, são irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Ah, o cidadão se mudou, ajuizou e depois ele se mudou. Ah, o cidadão era casado, aí agora ele é divorciado. Isso é irrelevante, pouco importa, não é? Nós precisamos dessa regrinha da perpetuação da jurisdição. A gente precisa vou usar uma expressão que a doutrina fala aqui, pessoal, que ela utiliza bastante, olha, a gente precisa de estabilidade do processo, não é? A gente não pode imaginar um processo ioiô, né? Digamos assim, vai para cá, vai para lá, apenas para a gente amenizar um pouquinho essa leitura, não é? Então, pouco importa estas situações. Salvo, e aí é que é o importante mesmo, importante dessa parte final, tudo é importante, mas aqui eu vejo como mais importante ainda, quando nós tivermos supressão do órgão judiciário ou quando alterarem a competência absoluta. A supressão e a incompetência superveniente, elas devem ser declaradas, conhecidas de ofício pelo magistrado. E aí, obviamente, os feitos devem ser redistribuídos ao juízo competente. Então, isso pode acontecer. Nós temos, por exemplo, tribunais, como o nosso aqui de Minas Gerais, ele já fez alterações em várias comarcas, inclusive na comarca em que eu atuo. Nós tínhamos 3 varas cíveis, criou uma 4ª vara, que foi a vara de família. Por quê? Porque nós tínhamos muitas demandas de família aqui. 3 varas cíveis, cria uma 4ª, vai ser cível também. Não, vai ser competência só de família. O que acontece?
As questões de família, olhem aqui, amigos, que estavam nessas 3 varas, né? Obviamente que com a criação da vara de família, todas as demandas tiveram que ir para lá. Ah, mas a jurisdição não perpetuou ali, Maurício? Sim, ela estava perpetuada até a criação dessa vara de família, obviamente. Então, todas as demandas de família dessas 3 varas depois foram para essa. É uma exceção legal, né? Isso é autorizado tranquilamente. Isso aqui seria no caso de alteração de competência absoluta. E de supressão, não é, de órgão judiciário. 3 varas cíveis, 1 vara de família. Vamos supor que o Tribunal de Justiça faça assim, olha, Maurício, acaba com essa vara de família, né? Ela se torna uma vara cível, e nós vamos criar mais uma vara cível. Mais uma vara cível. Então, todas as demandas de família que estavam nessa 4ª vara à época, né, elas vão ser redistribuídas perante as 5 varas cíveis, porque essas 5 varas cíveis teriam competência para tudo que é cível. Isso tudo depende, claro, de regimento interno dos tribunais, né, de normas de organização e divisão judiciária, tá bom? Sobre 43, era isso que eu teria para falar para vocês. É muito importante, então, lembrando da perpetuação. Pode voltar lá, vamos dar uma olhadinha, quer ver, pessoal? Vou voltar para vocês aqui, o 43, isso, acho que é possível a gente só fazer uma leitura aí bem rápida. Por favor, não se esqueçam dessa regrinha da perpetuatio jurisdictionis aqui do artigo 43, tá bom? Pessoal, mais dispositivos importantes para nós relembrarmos. Sobre competência territorial, lembrar do 46, né? Eu já vou falar do 47 também, a gente já fez até menção, 47, parágrafo 2º, mas sobre o 46, aquela regrinha básica, né, que normalmente nas ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis, com M na frente, móveis, essas demandas devem ser propostas em regra no foro de domicílio do réu. Por que regra no foro de domicílio do réu? Porque nós temos depois alguns parágrafozinhos nesse mesmo 46. Repito, ações fundadas em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis, regrinha, é propor no foro do domicílio do réu. Em tese, né, um pensamento do legislador, isso em nível mundial, seria mais fácil para o réu se defender, a demanda sendo proposta no foro do seu domicílio. Ah, mas se tiver mais de um domicílio, e aí que entram os parágrafos do 46. Se tiver mais de um domicílio, o réu pode ser demandado no foro de qualquer deles. Isso também tem previsão legal. É incerto ou desconhecido o domicílio do réu. Ele pode ser demandado onde ele for encontrado, ou o próprio autor vai falar assim, como é incerto ou desconhecido, vou demandar no foro do meu domicílio. Tem autorização legal para tanto. Quando o réu não tiver domicílio, nem tiver residência no Brasil, nossa, o que se faz? Bom, a demanda deve ser proposta no foro de domicílio do autor, e se ele também residir fora do Brasil, porque pode acontecer, não é? A ação vai ser proposta em qualquer foro. Outra regrinha importante, podemos ter um litisconsórcio passivo, 2 ou mais réus com diferentes domicílios. E o que é que se faz numa situação como essa? Eles são demandados no foro de qualquer deles e o autor é livre para essa escolha. Mas a gente tem uma alteração muito interessante nesse 46, que é justamente o parágrafo 5º, que fala sobre execução fiscal. Parágrafo 5º do 46, execução fiscal, nos interessa muito. A execução fiscal regulamentada pela Lei 6.830 de 80, como todos nós sabemos, ela pode ser proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência, então no foro de domicílio, no foro de sua residência, domicílio e residência, a gente lembra das regrinhas de direito material do direito civil, ou no foro do lugar onde for encontrado. Então, foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde ele seja encontrado. Doutrinariamente, Maurício, vamos supor que me perguntem isso numa prova discursiva. Doutrinariamente. Esses foros são concorrentes ou são subsidiários? Excelente pergunta, amigos. Eu chamo a atenção de vocês humildemente, para esse ponto. A doutrina majoritária, a gente não tem unanimidade, é no sentido de que esses foros são concorrentes, cabendo ao exequente escolher um dos foros concorrentes. A doutrina minoritária é no sentido de que os referidos foros são subsidiários, ou seja, nós temos como se fosse uma ordem de preferência, né? Primeiro no domicílio do réu, depois no foro de residência do réu e terceiro no do lugar onde for encontrado. Prevalece, né, a doutrina majoritária no sentido de que esses foros são concorrentes.
Maravilha? 46, importantíssimo. 47, meus amigos. Para as ações fundadas em direito real agora sobre bens imóveis, não é competente o foro da situação da coisa. Perfeito. Você já falou também do parágrafo 2º, Maurício, que diz que as ações possessórias e imobiliárias devem ser propostas no foro de situação da coisa, né? O fórum recite, foi aquela exceção que você mencionou, cujo juízo terá competência absoluta. Tudo bem. Mas tem um parágrafo primeiro, nesse 47, que é muito importante, muito importante. Vamos dar uma olhadinha nele, pessoal. Esse eu vou fazer questão de colocar para vocês. Vejam só. O autor, vamos destacar ele aqui, ó, com amarelinho, e agora a gente vai para a nossa canetinha. O autor pode optar, ele tem a opção de escolher o foro de domicílio do réu ou o foro de eleição, se essa condicionante é extremamente importante, amigos. Se o litígio não recair sobre o quê? Sobre direito de propriedade, direito de vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e enunciação de obra nova. Olhem que interessante, pessoal. Olhem que interessante. Então, quer dizer, se não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação de terras e enunciação de obra nova, o autor tem a opção de escolher o foro de domicílio do réu ou o foro de eleição. Só que a maioria das demandas envolvendo bens imóveis é discussão sobre isso, direito de propriedade, de vizinhança, de divisão e demarcação de terras, de servidão, de enunciação de obra nova. A maioria. Agora, se não for isso, existe a opção de escolha por parte do autor. Vamos supor que seja usufruto, direito de uso, por exemplo. Aí existe a possibilidade de opção. Muito cuidado com esse artigo, tá bom, amigos? Pessoal, mais um importantíssimo, artigo 51. O 51 eu já conheço, Maurício. Tanto o 51 quanto o 52. E realmente eles são bastante cobrados, né? Que tratam do foro competente quando a união for demandada, quando a união for autora. Isso no 51. No 52, quando forem os estados e o Distrito Federal. 51 basicamente diz assim: é competente o foro do domicílio do réu para as causas em que a união seja autora. Por quê? Porque a união tem melhores condições de deslocar os seus procuradores, né, quando ela estiver demandando contra o réu. Ela que se vire para deslocar os seus procuradores para acompanharem essas demandas, para ajuizarem essas demandas, mas tem que ser no foro de domicílio do réu. É mais fácil para a união do que para o próprio réu. E quando a união for a ré, quando ela for a demandada, aí a demanda pode ser ajuizada no foro de domicílio do autor, pode ser no foro de ocorrência do ato ou fato que originou aquela demanda, como também pode ser no foro de situação da coisa ou no Distrito Federal, pensando na união. Eu já vou falar dos estados e volto na questão da união, porque tem questões importantíssimas para a gente ver isso. O 52, pessoal, diz assim, que é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor o Estado ou o Distrito Federal, a mesma regrinha que a gente tem para a União. Agora, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, também a gente tem a regrinha ali bastante parecida, né? A demanda será proposta no foro de domicílio do autor, no foro da ocorrência do ato ou fato que originou aquela demanda, no foro de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federativo, do respectivo ente federado. Maravilha. Vamos voltar para o 51. Por que eu volto para o 51? Por que ela é tão importante, pessoal? Para a gente falar do 109, parágrafo 3º da Constituição Federal. Lembram da competência por delegação? A gente tinha uma redação, amigos, antes da reforma da Previdência, que era basicamente assim, não é? A redação originária. Vamos dar uma olhadinha. Vejam só, pessoal. Era essa a redação, olha. Serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, deixa eu pegar a canetinha, que é melhor, olha, na estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte, instituição de previdência social, vamos supor, né, o INSS, e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal. E se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça Estadual. Amigos, redação originária, vou chamar a atenção, tá bom? Redação originária.
a delegação de competência automática e a lei poderia permitir outras hipóteses de competência delegada para a Justiça Estadual. Maravilha. O que é que aconteceu com a redação que foi dada para o 109, parágrafo 3º, pela emenda constitucional número 103 de 2019, com a reforma da Previdência? E, aliás, é importante a gente lembrar não só do parágrafo 3º do 109, como também do próprio parágrafo 4º. Vamos dar uma olhadinha, vejam só. A redação passou a ser assim, amigos, dada pela emenda constitucional 103. Lei poderá autorizar que as causas de competência da federal, em que forem parte Instituto de Previdência Social e Segurado, possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual, quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. A delegação não é automática, ela depende de lei. Depende de lei. Na hipótese, aí vem o parágrafo 4º, muita atenção. Na hipótese do anterior, o recurso cabível será sempre para o TRF. Sempre para o TRF da respectiva região, né, na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. Por que isso é tão importante? Porque a gente tem uma lei de 1966, a Lei 5.010, muita atenção quando a gente fala de Justiça Federal, a gente tem que lembrar disso. Essa lei, a 5.010 de 66, ela organiza a Justiça Federal de primeira instância e no seu artigo 15, inciso 3º, uma redação que foi dada pela Lei 13.876 de 2019, como é recente, a gente tem que falar. Essa redação foi dada e o artigo 15 ficou basicamente assim, olha, quando a comarca não for sede da Justiça Federal, não for sede de vara federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual. Aí vem o inciso 3º. Esse a gente vai ler. Porque tem uma questão ali relacionada à distância, à quilometragem. Muita atenção para a gente nós não podemos ser pegos de surpresa, amigos. Vejam só, vejam só. Aí está. É uma alteração, repito, na 5.010 de 66, que organiza a Justiça Federal de primeira instância. O artigo 15, redação dada pela Lei 13.876 de 2019, né, que alterou essa daqui, dizendo que a comarca, quando não for sede de vara federal, né, quando não for sede de vara federal, as demandas poderão ser processadas na Justiça Estadual, sem problema. Aquelas causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a comarca de domicílio do segurado estiver a mais de 70 quilômetros de município sede de vara federal. Mais de 70 quilômetros. O que é que significa isso? Se eu tiver uma vara federal instalada no município, cuja distância para o município em que reside o segurado seja de menos de 70 quilômetros, ele tem que se deslocar até esse município onde tem vara da Justiça Federal instalada e ali ajuizar o seu pleito. Se for menos, não, mas eu moro resido num município que dista 80 quilômetros de um outro que tem vara da federal. 80 quilômetros já é mais do que 70, evidentemente. Então eu posso ajuizar aquela demanda no município ali, na Justiça Estadual, porque ali não tem federal, né, que é ali em que eu resido, ali que eu tenho o meu domicílio. Então nós temos um critério agora de distância extremamente importante que a gente relembre um pouquinho. E já que nós estamos falando de Justiça Federal, há uma perguntinha que cai muito, pessoal. Muito, muito, muito. Casos que envolvem instituição de ensino superior. Pois é, tem interesse da União, não tem interesse da União. Só para a gente fechar o 51, pessoal, do CPC. Tem interesse da União, não tem interesse, o STJ já se manifestou, vai para federal, vai para estadual. Bom, eu separei aqui um slide importantíssimo, para a gente não esquecer mais, eu tenho certeza, e se for cobrado nas nossas provas, principalmente objetivas, é assim que a gente vai responder de acordo com o posicionamento do STJ. Vejam só, amigos, vejam só. Nos casos, eu peço desculpas que a letra ficou um pouquinho pequena, pessoal, peço humildemente desculpas, mas é importante que a gente tenha tudo isso num slide só. Nos casos que envolvam instituição de ensino superior particular,
Este Superior Tribunal de Justiça, em sede de RESP, representativo da controvérsia, que é esse aqui, pacificou o entendimento de que, olha, a União tem sim interesse, então é da Justiça Federal a competência, o nosso tema é competência, né? Do julgamento quando ali versar sobre registro de diploma perante o órgão público competente ou quando se tratar de mandado de segurança. Então tá aí, ó, não tem discussão. Por outro lado, se as questões concernentes ao contrato de prestação de serviços, né, forem questões privadas, né, relativas a esse contrato, salvo mandado de segurança, aí a competência não é da federal, a competência é da Justiça Estadual. Sendo esta última hipótese dos autos, né, onde foi estabelecido isso, né, que é um julgado da primeira sessão, foi fixada a competência da Justiça Comum. Qual é esse julgado? Está aqui, pessoal. Ele é do final de 2018. Ele é extremamente importante. É o agravo interno no conflito de competência 146855 do Paraná. Relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, primeira sessão, julgado em 28 de novembro de 2018. Amigos, esse julgado é extremamente importante. Muito cuidado com a leitura, né, da redação das questões com as quais vocês vão se deparar. Que envolvam instituição de ensino superior particular, a União tem interesse, competência da Justiça Federal, desde que ali diverse sobre registro de diploma, né, inclusive credenciamento aí junto ao MEC, eu esqueci de mencionar ali, de destacar para vocês, mas está aqui no julgado, ou quando se tratar de mandado de segurança. Ah, não, tem nada a ver com isso, tem a ver com questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado com a instituição de ensino superior. Não é mandado de segurança, aí é competência da Justiça Estadual. Tá bom, amigos? Extremamente importante esse julgado. Amigos, nós já estamos caminhando, né, para os finalmente. Só lembrar do 53, muito importante também. Falamos do 51, 52, 53. E a gente já vai falar das hipóteses de modificação da competência relativa para a gente fechar. Por que o 53 é importante? Foi um dispositivo alterado. Eu disse no início, foi alterado. Eu disse no início, as alterações foram importantes? Foram. Muito sensíveis? Depende, né? Depende do ponto de vista. Eu acho que algumas até dá para a gente falar que foram, mas assim, o conjunto já era o que nós sabíamos, né? Por conta de posicionamentos jurisprudenciais que acabaram se refletindo no CPC. O 53 fala dos chamados foros especiais. A gente tinha no artigo 100 do CPC anterior, os foros especiais. A gente tem uma alteração muito importante, por exemplo, no 53, no inciso 1º. Esse a gente vai dar uma olhadinha. Vejam só, pessoal, foros especiais ou foros específicos. Aí está, olha, 53. É competente o foro, e essa alteração é importante, eu tenho certeza que os amigos já sabem muito bem disso, dentro dessas regras específicas, né, de fixação e de competência territorial, né, de foros específicos. A gente tem esse inciso 1º, dizendo assim, e aí é uma alteração em relação ao artigo 100, no CPC de 73, dizendo que, para as ações de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, é competente o foro, e aí a gente tem letrinhas A, B e C. Vai depender se tem filho ou se não tem filho. Então é diferente do 100, inciso 1º, que basicamente dizia assim no CPC de 73, olha, será competência do foro da residência da mulher, não é? Para a ação de separação, para a conversão daquela ação de separação em divórcio e para a ação de anulação de casamento. Agora vai depender principalmente, amigos, de ter filho ou não. E de ter filho incapaz também ou não, é outro critério. Aí ficou, letrinha A, de domicílio do guardião de filho incapaz. Letra B, do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. E letrinha C, de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. A redação antiga, pessoal, do 100, inciso 1º, ela dava um privilégio, né, constituía um privilégio para o foro da residência da mulher. Isso aí chegou a ser até questionado junto ao Supremo Tribunal Federal, até o relator, se eu não me engano, sobre a constitucionalidade desse 100, inciso 1º, foi o então ministro Joaquim Barbosa, né? Agora a gente não tem mais discussão, vai depender justamente do critério relacionado a ter filhos, ser filho capaz, incapaz. Eu achei bem melhor a redação, amigos, bem melhor. Ela é mais
já que eu usei uma palavra que eu usei agora há pouco, ela é mais sensível, né? Ela é mais, na minha singela e humilde opinião, né? Ela é mais humana, essa redação do inciso primeiro. Pessoal, ainda dentro do 53, é importante a gente lembrar também da redação do inciso terceiro, a letrinha E, que fala que é competente o foro do lugar da residência do idoso, né, para as causas que versem sobre direito previsto no respectivo estatuto, e também a letrinha F, que fala que é competente o foro do lugar da serventia notarial ou de registro, né, os cartórios, os extrajudiciais, para aquela ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. São duas letrinhas. Vamos dar uma olhadinha, pessoal? Inciso terceiro, letras E e F. Por favor, dá uma olhadinha só na redação. Aí está, pessoal. Vejam só, bem rápido, tá? O foro competente seria o de residência do idoso, lugar de residência do idoso, né? Para essa ação que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto. Só lembrando, o estatuto é o 10.741, né, de 2003. Eu sei que todos os amigos lembram bem, né? A gente tem lá o artigo 71, né, do Estatuto do Idoso, que considera o idoso aquela pessoa que tem idade igual, né, ou superior a 60 anos de idade. Então, acho que vale a pena a gente relembrar. E a letrinha F está aí, olha, pessoal, da sede da ação, da serventia notarial de registro para ação de reparação de dano por ato que seja praticado em razão do ofício, tá bom? E uma última informação importante sobre esse 53, para a gente falar dos critérios de modificação da competência relativa, o inciso 5, pessoal, que incluiu as aeronaves, verdade, incluiu os aviõezinhos no foro competente, né, que seria o foro de domicílio do autor ou do local do fato, para aquela, repito, foro do domicílio do autor ou do local do fato, para aquelas ações de reparação de dano, né, que sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, incluindo aeronaves. Pois é, incluindo acidentes com aeronaves. Aeronaves não tínhamos no CPC de 73, só tínhamos veículos. Perfeito? Amigos, para arrematar, quais são os critérios de modificação da competência relativa? Lembrar que nós temos vontade do réu, primeiro. Por que vontade do réu? Ora, porque é obrigação do réu alegar a incompetência relativa sob pena de prorrogação, não é? Da competência. A competência relativa não vai ser reconhecida pelo juízo de ofício. Então, essa é a primeira possibilidade que nós temos, né, de modificação da chamada competência relativa. Meus amigos, não se esqueçam disso, por gentileza. Nós temos essa redação no artigo 65 do nosso CPC e a gente vai dar uma olhadinha agora. Vejam só, senão a gente vai ter prorrogação. O réu tem que alegar. Olhem só, amigos. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, conforme eu disse para vocês. O artigo 337 assim estabelece o 337 no seu inciso segundo. Vamos colocar aqui o segundo rapidinho. Parágrafo único, a incompetência relativa pode ser alegada pelo MP nas causas em que ele atuar. Quais são as causas em que ele vai atuar, né? Em que ele atuará principalmente como parte ou como fiscal, né, da ordem jurídica, e as hipóteses de fiscal da ordem jurídica estão lá no artigo 178. O MP vai atuar no cível, né, como parte, ou como fiscal do ordenamento jurídico estão lá no 178. Interesses incapazes, interesse público ou social, o chamado interesse primário, e nos litígios coletivos envolvendo posse de terra rural ou urbana. Então, esse é o primeiro critério de modificação da competência relativa. Além disso, vontade das partes. Opa, Maurício, cláusula de eleição do foro, não é? O artigo 63, cláusula de eleição de foro ou do foro, sem sombra de dúvidas. E a gente vai dar uma olhadinha no 63, porque ele é extremamente importante. Não o caput, porque o caput a gente já leu. Vamos ler os parágrafos. Vejam só, pessoal. Aí está. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e, amigos, muito cuidado, eu já vi examinador colocar aqui ou, conjunção alternativa, tá? Justamente para nos induzir a erro. Não. Produz efeito quando constar de instrumento escrito e fizer referência expressa a um determinado negócio jurídico. Por isso que ela vem normalmente lá no finalzinho do contrato, né? A última cláusula contratual. Esse foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes, e aqui duas alterações importantíssimas. Importantíssimas. Eu não posso deixar de falar com vocês a respeito, amigos.
antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se ela for abusiva, se for, ela pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz. Pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz. Pessoal, muito cuidado. Antes da citação. Tem um momento procedimental definido. O juiz olha antes da citação e fala, essa cláusula é abusiva. Essa cláusula de eleição de foro. Nós podemos ter pessoa física de um lado no contrato, pessoa jurídica do outro lado. A pessoa jurídica tem sede em Manaus, por exemplo. Aí coloca a cláusula de eleição de foro lá como sendo Manaus. Só que a outra parte, ela mora em Porto Alegre. Mora no Rio Grande do Sul. Vejam, a gente tem uma pessoa jurídica, uma pessoa física. Óbvio que antes da citação, essa cláusula reconhecida como abusiva pode ser reputada ineficaz pelo juiz de ofício. Voltando para a telinha, voltando para o slide, vejam só. Agora, se for citado, se tiver havido citação, ocorrido citação, incumbe ao réu alegar, incumbe a responsabilidade dele, a abusividade da cláusula de eleição de foro, aonde, pessoal? Na contestação, sob pena de preclusão. E por que tudo isso, queridos amigos? Por quê? Por que tem que ser arguída pelo réu na contestação sob pena de preclusão? Porque temos o princípio da cooperação. O réu também tem que se movimentar e ajudar. Não é verdade? Não só deixar para que o juiz reconheça a eventual abusividade de ofício. Maravilha? Mais duas hipóteses de modificação da competência relativa, a conexão e a continência, né, para a gente poder fechar, pessoal. Conexão. A competência relativa pode ser modificada pela conexão ou pela continência, isso está lá no artigo 54. E o 55 diz, quando é que duas ou mais demandas são conexas? Nós temos em comum, entre essas demandas, o pedido ou a causa de pedir. É conjunção alternativa, não é e, pessoal, é o pedido ou a causa de pedir, tá bom? Aí as demandas, obviamente, serão reconhecidas como conexas. Agora, nós temos no parágrafo 1º do artigo 55, parágrafo 1º, a redação dizendo assim, os processos de ações conexas vão ser reunidos, né, perante um único juízo, porque as demandas são conexas, para a decisão conjunta, salvo, e aí é a lição da súmula 235 do STJ, muito cuidado, queridos amigos, súmula 235 do STJ, salvo, se um desses processos já tiver sido sentenciado. Maurício, então quer dizer que eu tenho demandas conexas. Um está tramitando numa vara civil de uma determinada comarca, outro numa outra vara civil. Se um deles já tiver sido sentenciado, nem precisa do trânsito em julgado, né? Nem precisa. O simples fato de ter sido sentenciado impede a reunião daquelas demandas conexas. A súmula 235 do STJ já previa isso e o 55, parágrafo 1º, também assim estabelece. E ainda dentro da conexão, nós temos também, perdão amigos, o parágrafo 3º, muito importante, que trata da chamada conexão por prejudicialidade. Eu estou passando do tempo, amigos, mas eu peço humildemente desculpas. Humildemente, eu não quero deixar nenhuma informação ficar em branco, tá bom? Parágrafo 3º do 55, vale a pena ler, é a chamada conexão por prejudicialidade. Vou repetir, conexão por prejudicialidade. Maurício, como é que ela se caracteriza? Vejam só, pessoal. Parágrafo 3º. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar um risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso esses processos sejam decididos separadamente. Mas mesmo que não tenham conexão entre eles. Amigos, vejam que interessante. Eu vou deixar, esqueçam o parágrafo 2º, que está ali em cima, né? Vamos focar nesse 3º, só para a gente compreender. Vou dar um exemplo. Vamos supor, A ajuiza uma ação de investigação de paternidade contra o B. A ajuizou contra o B. Pouco tempo depois, esse mesmo A ajuizou uma ação de alimentos contra o B. Primeiro uma ação de investigação de paternidade e depois uma ação de alimentos contra o B. Essas demandas, elas não têm pedidos ou causa de pedir comuns. Então não dá para a gente falar que elas têm conexão, elas não têm. Mas é certo que a gente corre um risco grande de decisões conflitantes. Por quê? Porque B pode não ser considerado pai na ação de investigação de paternidade.
Mas pode ser condenado a pagar alimentos naquela segunda demanda. Perceberam? Perceberam? Eu deixei de propósito o parágrafo 3º só para a gente falar desse exemplo. É uma conexão por prejudicialidade. Mesmo não tendo conexão entre elas, é importante que sejam reunidas perante um único juízo, né, o juízo prevento, para que a gente não tenha decisões conflitantes ou contraditórias. Pessoal, a reunião das ações propostas em separado, essa reunião far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Isso está no 58. O 59 diz, o registro ou a distribuição da inicial, lembram do perpetuácio, do 43, é que vai tornar prevento o juízo. Então dá para a gente saber qual que é o juízo prevento em situações como essa. Para a gente fechar, agora a continência, que é uma espécie, né, de conexão. Quando é que duas ou mais demandas, né, são consideradas continentes? Quando que se dá essa continência? A continência se dá entre duas ou mais demandas quando nós tivermos identidade de partes e, aqui a conjunção é aditiva, não é alternativa, como é na conexão. Na continência é identidade de partes e causa de pedir. Só que o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. É uma demanda contida numa outra que tem um pedido mais amplo. Então, vamos reconhecer o instituto da continência. A conexão, nós temos ali uma conjunção alternativa, pedido ou causa de pedir. Na continência, partes e conjunção aditiva, causa de pedir. Agora, o mais importante, para a gente fechar esse nosso bate-papo, que extrapolou um pouquinho do tempo, eu mais uma vez peço desculpas. Nós temos um artigo que é o 57, que é uma novidade em relação ao CPC de 73 e por isso ele pode ser cobrado. Vejam só a redação dele, meus queridos amigos. Aí está. Artigo 57. Quando nós tivermos continência e a ação continente, ela tiver sido proposta anteriormente, o que é essa ação continente? É diferente da ação contida, é aquela que tem um objeto mais amplo. Quando a gente tiver continência e aquela que tem objeto mais amplo tiver sido proposta anteriormente, naquele processo que se refere à ação contida, que tem um objeto menor, tem que ser proferida uma sentença sem resolução de mérito. Sem resolução de mérito. Vai prosseguir só a ação continente. Caso contrário, se for o contrário, por exemplo, eu ingresso com uma ação contida, com objeto menor primeiro, e depois com a continente, aí as ações serão necessariamente reunidas. Amigos, esse dispositivo é extremamente importante, esse 57. É uma regra inovadora, né, que a gente não tinha no CPC de 73. Vejam, volto a afirmar. A gente falar de continência, a gente tem como elementos em comum, né, nessas demandas em que nós vamos reconhecer a continência, podem ser duas ou mais, né? Nós temos em comum as partes e a causa de pedir. Só que o pedido de uma, o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. O que o 57 diz é basicamente o seguinte: eu ajuizei uma ação continente, aquela com pedido mais amplo, primeiramente. Se depois vem uma outra ação com um pedido menor, né, ou seja, reconhecida com identidade de partes e de causa de pedir, mas com um pedido menor, essa que veio em seguida tem que ser extinta sem resolução de mérito. Se for o contrário, primeiro com a contida, depois é que eu ingresso com a continente, aí vão ser reunidas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pensem no seguinte, a jurisprudência já entendia isso há bastante tempo, 57 só consolidou. Vejam que interessante, meus queridos amigos. Eu firmo um determinado contrato de prestação de serviços com alguém. Não tem testemunha, não tem nada. Faço um contratozinho no papel lá, mas não coloco duas testemunhas para assinar. Prestação de serviço. Maravilha. O serviço é prestado e a primeira prestação mensal é paga. A segunda também. A terceira já não. A quarta já não. Eu firmei esse contrato, né, com alguém. Eu estou prestando serviços. A primeira foi paga, a segunda foi paga. A terceira já não. Quarta não. Eu tento conversar, né, com a outra parte e falar, olha, você não está me pagando, eu vou ter que parar de prestar serviços. E o que acaba acontecendo? Né? Eu falo assim, bom, já que o pagamento não vai ocorrer, eu vou ajuizar uma ação de cobrança contra aquele cidadão. O que acontece, pessoal? Eu ingresso com essa ação de cobrança, e aí como o judiciário acaba se tornando um pouquinho mais lento com o trâmite dessa ação de cobrança,
Eu falo assim, penso bem e falo, quer saber de uma coisa? Eu vou rescindir esse contrato. Olha, aí eu ajuizo uma outra ação posteriormente. Primeiro foi cobrando os valores e a outra rescisão contratual. Primeiro cobrando e a outra rescisão contratual. Ação contida, ação continente. Pedir a rescisão do contrato. Bem maior o objeto. Concordam? Aqui o que acabou acontecendo? Como a ação contida foi ajuizada inicialmente, eu vou reunir ambas as demandas, porque o 57 assim estabelece, em razão da continência. Tem uma ajuizada com o pedido mais amplo, só que ela foi ajuizada posteriormente. Se eu tivesse ajuizado essa ação continente anteriormente, depois viesse, né, com a ação contida menor, só cobrando os valores que não foram pagos, essa segunda deveria ter sido extinta sem resolução de mérito, que é o que o 57 menciona. A jurisprudência era bem tranquila nesse sentido, 57 agora sim. Amigos, mais uma vez, humildemente, mil desculpas por ter extrapolado. Eu espero que tenha sido proveitoso. Foi uma honra enorme, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz. Muito obrigado pelo carinho de todos. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.